Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos fazendo aqui mais um bate-papo num formato um pouco diferente para a gente discutir algumas questões de concursos públicos, né? Então, a gente conversou aqui com o Samuel, que foi o idealizador dessa playlist, e um dia desses a Marta, que é a Marta Costa, é uma engenheira biomédica recém-formada, o Samuel você já conhece do canal, ela deu uma ligada e falou, Lúcio, precisar de alguma ajuda aí, me dá um alô aí que eu tô afim. Aí já colocamos a Marta aqui no problema e convidamos também o nosso colega engenheiro biomédico, Guilherme Pereira, que está lá em Belém, do Pará. Então nós temos aqui a Marta e eu de São Paulo, Samuel está em Aracaju e o Guilherme em Belém, e a ideia hoje é a gente discutir algumas questões de concurso, não só de concurso, mas algumas possíveis questões de concurso voltadas para a área de engenharia clínica, né? Então, e engenharia clínica mais voltada para o controle de infecção. Então, a gente separou algumas questões para a gente bater um papo aqui e fazer uma dinâmica. Então, Marta, a bola está com você aí. Qual que seria a próxima questão? Primeira questão. Assinale a alternativa que completa adequadamente a etapa representada pelo período de 2 a 3 no processo de esterilização por vapor sob pressão positiva e alto vácuo de uma autoclave horizontal pré-vácuo classe B, descrito pelo gráfico a seguir. As alternativas são A. Estabilização, B. Esterilização, C. Pré-vácuo, D. Exaustão e E. Secagem. Então, esse gráfico mostra no eixo da ordenada a pressão, tanto faz, normalmente pré-pressão ou temperatura, e aqui, normalmente, no intervalo 1 a 3, muitos chamam de pré-vácuo e outros chamam de condicionamento da carga, onde você vai fazer vácuo, remover o ar da câmara, injeta vapor, remove ar, injeta vapor, remove ar, injeta vapor até atingir, no caso aqui, a pressão correspondente à temperatura do processo de esterilização. Passado esse intervalo de esterilização, é feito um vácuo novamente, porque o vácuo vai diminuir a temperatura de vaporização da água e a umidade, o vapor condensado na carga vai virar vapor e vai ser removido do vaso até que o material saia seco. Então, agora nós temos aí as questões, né? Aí a gente tem essas 5 alternativas aí. A gente tem a primeira como estabilização. Não é um termo usado, né, no processo Eu não de conheço. estabilização. Isso aqui não existe. Isso aqui, não sei se é um equívoco ou é aquelas pegadinhas para confundir o cara que está fazendo essa prova, mas esse termo estabilização aqui, ele não se enquadra em canto nenhum desse gráfico aí. Eu concordo. Bom, na alternativa D, secagem, corresponderia ao período de 5 a 7 após a esterilização, onde se tem também o vácuo, para realmente secar a carga que está dentro da autoclave. Exatamente, ele seca porque a gente diminuindo a pressão dentro do vaso, a temperatura de vaporização cai, o condensado entra em ebulição e o vácuo acaba removendo essa umidade da carga. Então, concordo com você que também não é a secagem, né? E aí, Samuel e Guilherme, quem que dá conta aí de começar o pré-vácuo aí? O que você acha? A gente tem essa última alternativa, né, que é o pré-vácuo, e aí é importante a gente voltar aqui no gráfico para tentar entender o que eles iam entender como pré-vácuo. E assim, dentro de um concurso, a gente vai verificando as alternativas também, né, vai por eliminação, mas esse pré-vácuo, ele poderia ser entendido no trecho ali de 2 a um pouco antes ali do 3, onde eu estou propriamente fazendo vácuo. A partir do momento que minha pressão está subindo, né, esse pré-vácuo já não existe mais. O vácuo é pressão negativa. Exatamente, aí ficou um pouco confuso. O que você acha? Até antes de interceptar o eixo do tempo,
para você ser bem preciso mesmo, que ele já está com a pressão próximo de positivo, você já não teria mais o pré-vácuo propriamente dito. Mas dentre as alternativas que se enquadram mais, a gente teria o pré-vácuo mesmo. A gente vai vendo que cada organizadora não é tão fidedigna em algumas alternativas, mas a gente vai pela que mais se aproxima. Vimos os outros itens que não correspondem, não tem associação, são outros trechos do gráfico. Então, o que mais se aproxima, com as ressalvas que estamos fazendo, seria pré-vácuo exatamente nesse trecho que ele fala de 2 a 3. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O que vocês acham? Essa é uma questão que seria passível aí de impugnação, porque eu, por exemplo, chamo esse termo aqui, para evitar esse tipo de problema, eu chamo de fase de condicionamento da carga. Então, você faz um tratamento na carga. Agora, como ele passa, tecnicamente dizendo, como ele passa da pressão atmosférica, né? Então, ali, naqueles 2 picos, ele deixa de ser vácuo. Então, quer dizer, se fosse para marcar a menos errada, né? Seria a letra, essa que você comentou mesmo. Alguém tem alguma colocação a mais? Alguém quer fazer alguma consideração? Também cada organizadora tem a sua peculiaridade, então a gente tem que ir verificando as provas anteriores e acostumando também mais exercer o direito de candidato. Se achou prejudicado, interpor recurso e fazer a devida fundamentação também, como a gente está discutindo aqui. Interpor recursos com a devida fundamentação. Vão anotando aí, porque isso é importante. Bom, então vamos chamar... Marta, temos mais alguma questão aí agora? Sim. Julgue as afirmações como verdadeiras ou falsas e assinale a alternativa que contém a sequência correta. Na primeira, afirmativa, esterilização por peróxido de hidrogênio, utilizado para materiais termossensíveis, como lentes de contato, funciona como agente oxidante de micro-organismos. Bom, Samuel quer contribuir com essa afirmativa? A gente sabe que esse método de esterilização, também conhecido como um método de esterilização a baixa temperatura, por ser um processo aqui extremamente reativo, tem essa utilidade para os materiais termossensíveis, também canulados, bastante usualmente canulados muito utilizado em procedimentos de hemodinâmica, radiologia intervencionista. É um procedimento que tem essa característica para materiais termossensíveis e essa capacidade de penetrar essas regiões com maior dificuldade. Esses canulados mais longos, e o peróxido, pela sua característica extremamente reativa, tem essa efetividade como método de esterilização. Agora, eu acho que o mais importante aí nessa questão seria só para chamar a atenção, né, a questão de termossensíveis, né, porque quem não conhece, né, termossensível são aquele grupo de materiais que não suportam a temperatura de esterilização a vapor, que está por volta de 121, 134. Então, todos esses materiais acabam sendo processados por outros processos. E o de peróxido de hidrogênio é um agente oxidante, poderoso oxidante, né? Então ele acaba sendo usado para baixa temperatura. Bom, próxima afirmativa, esterilização por glutaraldeído, utilizado para materiais termossensíveis também, como lentes de contato, possui ação antimicrobiana e esporicida, e o material esterilizado deve ser utilizado imediatamente. Guilherme, essa está certa ou errada? Como é feito, é muito utilizado em materiais para endoscopia. A alternativa C, esterilização por radiação ionizante, utilizado para materiais termorresistentes que age de forma rápida e oxidante de micro-organismos.
Para mim, essa está errada, porque normalmente a gente usa radiação gama para material termossensível, que não pode ser exposto à umidade, como, por exemplo, luva cirúrgica. O indivíduo fabrica, põe na caixa, manda para o local esterilizar, ela passa por um túnel e rapidamente o material sai esterilizado. Então, para mim, essa aí seria falsa. Quarta afirmativa, esterilização por calor seco, comumente utilizado para vidrarias e materiais passíveis de oxidação por vapor, possui maior tempo de exposição material a altas temperaturas. Alternativa correta aí, referente a calor seco. Pode pensar também na parte de próprio autoclave e também a parte de estufas também, né? O calor seco, ele já manda para a estufa, né? Já manda para a estufa. E um comentário, a estufa a gente usou, ela esteriliza também é esterilizante, mas o tempo de exposição é muito mais longo, são horas, e a temperatura chega tranquilamente aos 180 graus. Então acabou de ser um processo lento e de baixa efetividade. A umidade do vapor é que vai levar energia térmica para o micro-organismo, vai ter a transferência e vai inativar o micro-organismo. Então, nessa leitura aqui, eu também colocaria como verdadeiro. O que você acha, Guilherme? E essa aí, o texto dela aí, ela cai como verdadeira também. E só que são ações aí que não são tão usadas, né? Pouco eficaz, demora tempo demais para esterilizar isso aí, o pessoal não vai. Não é algo de mercado, né? Não é algo hoje usado. Céu, eu já estou velho nesse negócio, né? Então eu vou contar rapidinho a história aqui. Na verdade, ela foi utilizada, ela é utilizada em várias situações, mas eu me lembro qual foi a enfermeira, acho que foi a doutora Maria Lúcia Pimentel de Assis Moura. Ela fez um estudo onde ela mostrou que na estufa a temperatura variava ao longo da altura, né, da estufa. Então ela já tinha gradientes de temperatura, e quando ela fez esse trabalho e publicou, o pessoal caiu a ficha, né, e o pessoal deixou de usar. Mas a indústria utiliza também, eles usam ventiladores, né, para homogeneizar a temperatura, também é um processo de esterilização que tem eficácia também, ele é eficaz. Só que o que você faz em algumas horas, a autoclave faz em alguns minutos, né? Então, foi deixado em desuso, e em algumas cidades, alguns estados, até existe uma proibição, fruto de ignorância, na verdade, porque ela realmente esteriliza. Então, é um processo e está totalmente em desuso hoje em dia, né? Certo. Bom, por enquanto ficamos com as alternativas C e E. Agora é a hora da verdade de descobrir qual é a certa. Bom, última afirmativa. Esterilização por formaldeído, utilizado para artigos críticos, possui ação germicida lenta, cerca de 18 horas, e produz resíduos tóxicos que devem ser removidos posteriormente. Eu diria que está certo. Bom, pela minha experiência como estagiária em um dos hospitais que eu trabalhei estagiando, eles utilizavam formaldeído em forma líquida, no estado líquido, e realmente ficava um bom tempo. Eu não me recordo se eram realmente 18 horas ou mais, menos, mas era aí a tarde inteira para fazer esterilização por formaldeído. Então, eu consideraria essa última afirmativa como correta. Na alternativa aqui, pelo método formaldeído, os artigos críticos aqui, os artigos usados em cirurgias com alto grau de invasividade, também é importante destacar, e também pelo método de imersão também, como tem esse período aqui longo, 18 horas, e podendo produzir esses resíduos tóxicos e podem ser removidos, seja por lavagem ou até por aeração, para um método mais antigo até, mas, a princípio, alternativa correta. E eu acho aqui que
só para contar para vocês, eu já vivenciei isso aí, já tive experiência de carregar uma pessoa que, na verdade, ela faleceu nos meus braços, e era um portador de tuberculose, e ele estava tossindo na rua, tossindo sangue, na verdade. Eu peguei ele no colo para levar para a minha república, e ele, no meio do caminho, ele começou a passar mal. A gente chamou um táxi. Eu e um colega meu que estava passando na rua lá, eu chamei ele, chamou um táxi, ele entrou na frente, eu entrei atrás com um rapaz no colo. Quando eu sentei no sofá, ele deu realmente ele esticou as canelas, entendeu? Ele esticou e faleceu no meu braço. E eu levei ele para o hospital e, enfim, chegou lá, já tinha morto, né? E eu sei que no dia seguinte eu voltei no hospital e o pessoal tinha me perguntado se eu tinha lavado minha roupa, mandaram eu queimar minha roupa. Foi uma coisa bem exagerada assim mesmo, né? Hoje em dia, se eu tivesse fervido a minha roupa, já dava... Mas eles usavam a formalina. Eles fechavam o ambiente, botavam essa pedra de formalina, ela sublimava, mudava do estado sólido para o gasoso e fazia uma espécie de desinfecção. Isso é uma coisa que foi herdada lá desde a tuberculose. Lembrar que a gente tem a autoclave, a formaldeído, que usa o formaldeído na forma líquida, e tem algumas autoclaves que usam ele na forma de pastilha também, para esterilização. Então eu também vou com essa aí, vou com ela como verdadeira. Apesar da hora aqui de não ter experiência prática com esterilização líquida, que dá a entender aqui, eu iria com essa forte também. É verdadeira, né? E você, Guilherme? Verificando a questão aí, tem alguns pontos que a gente vê como verdade, né? Que é para artigos críticos, que tem ação germicida, ela é lenta, só tenho a dúvida aí quanto a essas 18 horas, e a questão que produz o resíduo tóxico também é real, né? É verdade. Só tenho minha dúvida aí quanto a essas 18 horas, né? Não sei se é isso tudo ou não, mas aparentemente é uma questão verdadeira, correta também. Então nós estamos indo para qual letra? Letra C, né? C. Isso. Estávamos em dúvida entre a C e a E, ficamos com a C. Então, alguém teria algum comentário mais hoje? Bom, essa questão aí, ela gera muita brecha para alguém especialista aí em algum desses processos, num concurso público, poder impugnar, né? Ela dá muita brecha essa questão. Tem muito detalhe aí que pode ser que não é mais usado, por exemplo, essa aí da última de 18 horas. Às vezes o cara entra com o processo falando que, na verdade, é 16 horas e mostra o estudo e ele vai anular. Porque deve ter a ver com a concentração também, né? Isso. Que você usa. Samuel, tu? Por hoje tudo bem. Mas como o Guilherme falou também, essas alternativas sempre tem algum item que é um detalhe a mais que pode gerar essa passividade de recursos também. Você recomendaria, Samuel, o pessoal pegar a prova e ir lá corrigir a prova depois, tentar responder para ver esses detalhes, para ver se pode interpor algum recurso, né? Como você mesmo disse? Sempre consultar as fontes, os guias e referências, informes técnicos, notas técnicas, manuais, toda a literatura disponível, especialistas também. É um aprendizado constante. Marta, alguma coisa a comentar antes da gente fechar? Bom, também concordo com o Guilherme, tem alguns detalhes que podem ser imprecisos, por exemplo, a questão das 18 horas na última afetiva, pode ser um detalhe passível de impugnação, e se for para os concurseiros ficarem atentos aos prazos, né, para recursos, e procurar ajuda na literatura e com especialistas também. Nós fizemos essa experiência, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, inscreve no canal,
manda suas dúvidas, compartilha com os colegas. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo.